Se essa investigação avançar, o impacto pode ir direto no seu bolso, não de forma óbvia, mas através de impostos, inflação e até atraso em benefícios. Porque quando bilhões somem dentro de um sistema como o Instituto Nacional do Seguro Social, alguém precisa pagar essa conta. E normalmente, não é quem cometeu o erro. O tema agora é a possível CPMI do INSS, uma investigação que está travada no meio de uma disputa política pesada. De um lado, pressão no Congresso. Do outro, resistência do governo e movimentos no Supremo Tribunal Federal. E não é só sobre fraude, é sobre controle de narrativa e poder. O problema começa com suspeitas antigas, benefícios pagos indevidamente, esquemas com intermediários e falhas estruturais no sistema. O INSS movimenta centenas de bilhões por ano. E onde circula muito dinheiro, surgem brechas. O ponto não é se existe problema, é o tamanho dele. E tem um detalhe importante aqui. Essas falhas não surgem de um governo só. Elas se acumulam ao longo de anos. Só que quando a investigação acontece, ela cai no colo de quem está no poder. Hoje, o governo ligado ao Partido dos Trabalhadores carrega esse risco político direto. A CPMI entra justamente nesse ponto. Ela não é uma auditoria silenciosa. É um palco público, com depoimentos, exposição e disputa política ao vivo. E isso muda tudo, porque a investigação deixa de ser só técnica e passa a influenciar mercado, confiança e decisões econômicas. Para ter noção do tamanho, o INSS paga mais de 30 milhões de benefícios todos os meses. Qualquer desvio, mesmo pequeno em percentual, vira bilhões em valor absoluto. E quando esse tipo de número entra em debate público, investidores e mercado começam a prestar atenção. E aqui entra o efeito invisível: confiança. Se há suspeita de descontrole em um sistema desse tamanho, o país passa a ser visto como mais arriscado. Isso pode pressionar juros, câmbio e até investimentos estrangeiros. Não é imediato, mas é inevitável. Outro ponto pouco falado: fraude não afeta só o governo, ela distorce o sistema inteiro. Pessoas que realmente precisam podem enfrentar filas maiores, atrasos e burocracia mais pesada. Ou seja, o problema não é só fiscal, é social também. Agora, conecta isso com a economia real. Se o governo precisa cobrir rombos, ele tem 3 caminhos: aumentar impostos, cortar gastos ou emitir dívida. Nenhum deles é neutro. Todos acabam, de alguma forma, chegando na vida de quem está assistindo esse vídeo. E tem um efeito em cadeia aqui. Mais dívida pode significar juros mais altos. Juros mais altos encarecem crédito. Crédito caro reduz consumo. E menos consumo desacelera a economia. Percebe como uma investigação pode ir muito além de Brasília? Além disso, existe o fator político. Uma CPMI forte pode travar pautas importantes no Congresso. Reformas ficam paradas, decisões são adiadas e o país entra em modo de espera. E a economia não gosta de incerteza. Ela reage e reage rápido. Texto PE não para por aí. Se surgirem nomes ou conexões políticas dentro da investigação, o impacto escala, porque deixa de ser um problema técnico e vira crise institucional. E crises institucionais costumam custar caro, em todos os sentidos. Adrão. Se isso parece familiar, é porque já aconteceu antes. Investigações como CPI da Petrobras ou outros escândalos mostraram como apurações públicas podem afetar mercado, empresas e até o crescimento do país. O padrão se repete, só muda o setor. E tem um comportamento previsível. No começo, resistência. Depois, pressão aumenta. E quando a investigação finalmente ganha força,
o impacto já está espalhado. Ou seja, o atraso em investigar também tem custo, e esse custo é silencioso. Outro padrão importante: governos raramente apoiam investigações que não controlam, não importa o partido, porque dentro de uma CPMI, a narrativa escapa. E quando a narrativa escapa, o risco político cresce exponencialmente. Agora, olhando para frente, existem dois cenários claros. O primeiro, a CPMI avança, expõe problemas e gera turbulência no curto prazo, mas pode trazer correções no longo prazo. Transparência costuma custar caro no começo e valer a pena depois. O segundo cenário, a investigação é barrada ou esvaziada. Nesse caso, o impacto imediato é menor, mas o risco estrutural continua e problemas não resolvidos tendem a crescer. Ou seja, o custo pode vir depois e maior. No fim, a pergunta não é só se a CPMI vai acontecer, é quem paga essa conta, agora ou depois. E se você quer entender como decisões políticas como essa afetam seu dinheiro, seu crédito e seu dia a dia, então esse é o tipo de assunto que você precisa acompanhar de perto.